Olá, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos para mais uma aula aqui na EJC, Escola Jornada da Consciência. Então, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você for ver aí a aula, e sejam bem-vindos. Mais um dia aqui de compartilhar informações, conhecimento, de troca. E a troca ela é sempre importante para que a gente cresça juntos. E hoje já a aula 31, né? E tem passado rápido, né, pessoal? Isso é uma das coisas que a gente pode falar aqui, como o tempo tem passado tão rápido e por que que ele tem passado rápido, né? Então eu vou tentar até falar um pouquinho sobre isso. Então, sejam bem-vindos à aula 31 aqui na EJC. E hoje o nosso tema é um tema muito atual, que é inteligência artificial e espiritualidade, né? E a gente começa com a seguinte frase: se a tecnologia amplia o que somos capazes de fazer, a espiritualidade nos convida a refletir sobre quem estamos escolhendo ser. Então, essa frase inicial, ela traz sempre a questão principal aqui da EJC, que é a consciência. A reflexão de quem somos, o que estamos fazendo, o que estamos escolhendo ser no nosso dia a dia. Então, a tecnologia, ela amplia a nossa capacidade de fazer algumas coisas, mas o que vai ampliar a nossa capacidade de ser é a nossa consciência. E nesse momento atual, né, que nós estamos imersos na tecnologia de uma maneira que nunca tivemos antes, a consciência pessoal é a coisa principal nesse momento para que a gente não fique aí perdido à mercê de tantas informações e principalmente sobre a influência. Nós temos que tomar muito cuidado com as influências que vêm a partir dessa inteligência artificial ou da tecnologia, e nós vamos falar sobre isso linkado com a espiritualidade. E o que que é a espiritualidade? É a vivência, é a consciência, é o modo que eu me expresso no dia a dia. E a gente sempre fala aqui que a espiritualidade ela tem que ser visceral. E o que que é visceral? A espiritualidade precisa ser sentida no dia a dia. Então a gente vai falar sobre isso nessa aula. E aqui no primeiro slide, entrando no tema, a gente traz o encontro entre dois mundos. A IA e espiritualidade parecem pertencer a universos diferentes. Mas será que precisam estar em oposição? Então, de um lado, nós temos algoritmos, dados, máquinas e muita velocidade, né? Essa velocidade que muitas vezes faz com que a gente saia do momento presente, entre no automático, não perceba o tempo passar e às vezes nem viu um dia, uma semana, um mês passando, como a gente tem visto, né? Então, do outro lado, nós temos o quê? A consciência, a presença, o propósito e a busca interior, né? E a reflexão desse primeiro slide é: a tecnologia está evoluindo e nós estamos evoluindo com ela? Essa é uma questão muito importante para esse momento atual da humanidade, né, da nossa civilização atual, porque foi em outros momentos dessa caminhada, né, da evolução do ser humano aqui na superfície terrena que nós nos perdemos, né? Então, uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês muito importante, que a gente precisa falar disso e é pouco falado. De um lado, nós temos algoritmos, dados, né, máquinas, cada vez mais dados sendo gerados. Mas eu não sei se vocês sabem, já existe uma discussão, né, na academia, principalmente, muito sobre a ética e a privacidade dos nossos dados mentais. Vocês sabiam disso? E por quê? Porque hoje nós temos ferramentas cada vez mais atualizadas, tecnológicas, que podem prever aquilo que a gente pensa. E como, né? Vou dar um exemplo. Né? Nós fazemos o eletroencefalograma, né? Então ele sai ali uma medição do funcionamento das ondas cerebrais, né? Então o médico olha ali para ver se está tudo no padrão, para ver se eu não tenho nenhum problema, certo? Esses dados, eles não têm muita utilidade a não ser para a questão médica, mas alguns aparelhos que estão sendo desenvolvidos, eles podem captar aquilo que nós pensamos. De que forma? Traduzindo em dados.
Então, eles vão saber que nós pensamos de determinada forma ou com padrões de pensamento que vão gerar determinadas ondas que podem ser lidas por instrumentos e viram dados. E isso vai dar o padrão do que aquela pessoa pensa. E automaticamente isso vai poder fazer com que essa indústria possa influenciar demais cada um de nós. Então existe uma discussão muito profunda sobre a ética e a privacidade mental dos dados da nossa cabeça. E essa discussão ela passa do quê, né? Nós falamos aqui sobre tecnologia. Aí a gente dá um pulo aqui para fotinha do lado, né? Onde a gente traz a consciência, a presença e a busca interior, o propósito é a busca interior, e a gente traz aqui a questão da filosofia. E olha que interessante. Para você discutir a ética desses dados, nós temos que discutir a filosofia, que é pensar o ser humano, né? O que é certo e o que é errado na utilização de dados pessoais. Vocês entendem que a consciência e o ser humano, ele vai estar sempre à frente da tecnologia, ou deve estar? Isso é uma coisa muito interessante, porque nós precisamos evoluir consciencialmente conforme a tecnologia também evolui, para que a gente não se perca nesse meio do caminho e a nossa civilização não entre em um colapso, como já entrou em outros momentos da nossa história aqui na Terra. E aqui eu abro um parênteses para dizer uma coisa que a gente precisa falar, que nós já tivemos outras civilizações habitando o planeta, civilizações antigas e muito tecnológicas, como a civilização lemuriana, a civilização atlante, a civilização egípcia, o Egito antigo tinha muita tecnologia também, e nós precisamos fazer uma aula específica falando sobre como era a tecnologia nessas civilizações e por que que elas, digamos assim, entraram em derrocada. Muitas vezes porque não teve a consciência aplicada junto à tecnologia, tá bom? E aí a gente passando para o outro lado, a gente vai trazer a evolução faz parte da história humana, né? Toda transformação tecnológica provocou em algum momento estranhamento. A humanidade criou ferramentas para ampliar sua força, sua comunicação, seu conhecimento e sua capacidade de transformar o mundo. E a inteligência artificial é mais um capítulo dessa história. Então, é, sempre que existe uma quebra de paradigma na questão da tecnologia, isso traz muita empolgação no primeiro momento, mas também traz muito medo. E a humanidade sempre teve uma característica de utilizar os ganhos, a evolução tecnológica para o poder, para a dominação, para a subjugação do outro, certo? E com a inteligência artificial, o que a gente tem visto é isso. Os países que estão na frente dessa corrida, eles acabam tendo uma vantagem muito grande sobre as outras. Então, quando a gente fala de dados, né, dados de cada um de nós ou de um país, nós estamos falando da influência do que um pode causar no outro. Então, a gente pode falar de países, mas também nós podemos falar de pessoas, de consciência. Então, quando eu converso com uma pessoa, aqui no consultório, por exemplo, ela me passa um dado que está dentro dela, uma vivência dela, uma experiência dela, uma reflexão dela. A partir daí, tendo esse dado, como que eu vou utilizar no dia a dia para ajudar essa pessoa? Eu posso tanto utilizar isso de uma maneira que eu possa conduzi-la para um processo de abertura de consciência, ou eu posso manipulá-la, porque eu sei aonde estão as fragilidades dela. Então, quando a gente fala de espiritualidade e tecnologia, de acesso à informação, a gente vai falar mais uma vez, a consciência e o ser humano, ela tem que estar em primeiro lugar. Senão isso pode ser utilizado de uma maneira muito errada. Então, o ponto não é simplesmente aceitar ou rejeitar a tecnologia, mas aprender a utilizá-la de maneira consciente, né? E a reflexão aqui desse slide seria: talvez o desafio não seja impedir a evolução, mas aprender a evoluir com consciência, né? Então, o que seria esse evoluir com consciência? Nós precisamos colocar em primeiro lugar sempre, ao meu ver, aqui é uma visão minha sobre essa questão, como prioridade a maior tecnologia de todas,
que é a tecnologia da natureza, que é a criação divina. Não existe nada que possa levar o ser humano a uma transformação do que a própria natureza. E em muitos momentos da nossa história, foi o homem tentando sobrepujar a natureza que fez com que tudo desse errado. Então, a inteligência artificial e a tecnologia científica, do jeito que a gente conhece hoje, ela deveria ser uma ponte para que a gente pudesse aprender a utilizar a maior tecnologia de todas, que é a tecnologia da natureza. Então, aqui na minha mão, eu tenho um pequeno artefato tecnológico da natureza, um cristal. O cristal de quartzo ele é utilizado na fibra ótica, ele é utilizado nos relógios, ele é utilizado nos rádios. E nós precisamos entender que o homem, quando ele quer se colocar acima da natureza, ele está querendo se colocar acima de Deus. Ele quer criar. Então, toda vez que o homem inventa de criar, geralmente dá alguma coisa errada. Mas quando a gente utiliza essa tecnologia, por exemplo, como a gente tem visto, de maneira consciente, para poder curar o planeta, limpar a natureza, fazer com que a gente possa ter um ambiente mais agradável a todos, a gente comece a andar em paralelo com a tecnologia da natureza. E isso faz com que o ser humano ele possa buscar mais como ser melhor. Porque o contato com a natureza, com essa tecnologia, é o que vai fazer com que nós entremos em coerência com o planeta. E muitas vezes a gente pode se curar de muitas coisas através da sintonia com a natureza. Então não existe nada mais tecnológico do que a natureza. E essa é uma questão em que a gente pode se aprofundar muito aqui, e é pouco falado sobre isso. Então, um cristal é uma tecnologia da natureza, uma planta é uma tecnologia da natureza. Você tem o mar, por exemplo, como algo que ele limpa suas energias, ele te recarrega, ele também faz com que o seu corpo entre em coerência, muitas vezes ajudando na circulação. Você respirar o ar ali daquela entrada do mar na areia molhada, você está respirando muitas vezes também substâncias que vão ajudar a você a trabalhar a depressão através do ajuste dos minerais dentro do seu corpo, principalmente influenciando na tireoide. Então, nós não podemos esquecer nunca dessa parte da tecnologia. E é uma coisa que não estava aqui programada, mas vendo a aula aqui antes de começar com vocês, eu lembrei disso. E eu acho que nós devemos nos aprofundar sobre isso, porque o maior desafio é esse. Nós estamos num caminho sem volta sobre a evolução da tecnologia. Mas e a evolução da nossa consciência? Ela está acompanhando esse processo? É aí onde pega o negócio da aula de hoje, né? Talvez seja o ponto principal. E aí a gente traz a questão que é o seguinte, deixa eu só fazer, que eu fiz umas anotações aqui, que nem eu estou entendendo. Que é o seguinte, inteligência não é consciência, né? Inteligência não é consciência. A inteligência artificial consegue processar informações, identificar padrões, aprender com dados e produzir respostas cada vez mais sofisticadas. Mas conhecer informações não é necessariamente compreender. Produzir uma resposta não significa vivenciá-la. Simular uma emoção não significa senti-la. A inteligência artificial pode reproduzir manifestações de inteligência. A experiência interior continua sendo uma questão humana, né? E aí, aqui cabe um adendo muito interessante, que é o seguinte: quando a gente fala de espiritualidade, e aqui é um trabalho espiritual, aqui é um trabalho universalista, nós acreditamos que existam outras civilizações e outros mundos habitados aqui no nosso universo, né? Então, só se a gente ficar aqui dentro do nosso sistema solar, nós temos civilizações ou mundos superiores à Terra, como Marte, que é o próximo passo da Terra, Saturno e Júpiter, que é o mundo mais evoluído do nosso sistema solar. Nessas civilizações mais evoluídas, isso sim a gente falar sobre a questão do mundo espiritual da própria Terra, que já é um mundo mais evoluído.
né. Então, nessas outras dimensões superiores que apenas vibram num outro patamar mais rápido do que nós, quando nós estamos falando de outras dimensões, nós estamos falando de outras densidades de matéria. Então, quanto mais rápido, menos a matéria é densa, menos densidade. E isso acontece aqui no nosso próprio planeta. E o que que acontece? Essas civilizações, elas também são tecnológicas, só que aliada à consciência. Então, nós não podemos esquecer que toda vez que nós estamos falando sobre a evolução de uma tecnologia, ela necessariamente precisa estar aliada a uma evolução da consciência. E aqui nessa questão, né, de identificar padrões, de aprender com esse dado e principalmente, pessoal, produzir respostas, tem muitas pessoas utilizando a inteligência artificial, por exemplo, como terapia. Você usa o chat GPT, o Gemini ou qualquer outra inteligência artificial e muitas pessoas têm utilizado como terapia, e isso é real. É, isso existem dados e estudos das pessoas que estão fazendo isso. E isso é mais comum do que a gente imagina. Só o que acontece? Essa inteligência artificial, ela vai identificar o seu padrão. Tudo que você coloca, tudo que você pesquisa na internet, tudo que você pergunta para ela, tudo que você coloca ali de informação, ela vai entendendo um padrão de funcionamento, de pensamento, do que você gosta, do que você não gosta. E aqui é uma questão muito importante, por quê? Isso vai ficar cada vez mais forte no nosso dia a dia. Só que as respostas da inteligência artificial, elas vão ser realmente inteligentes, mas elas não vão ter a capacidade de compreender o que o ser humano sente. E esse sentimento é o que vai fazer com que a gente sempre esteja um passo à frente dessa tecnologia. E isso é uma coisa muito séria, porque quando você busca tentar se compreender através de uma tecnologia, geralmente você vai ficar muito feliz com as respostas que ela vai te dar, porque ela sabe exatamente o que você precisa para, entre aspas, estar em bem-estar, que basicamente ela vai te levar para uma zona de conforto. E isso é algo muito sério, porque a inteligência ela não é consciência. Existem muitas pessoas extremamente inteligentes que produziram coisas assim magníficas, mas que sem a consciência utilizaram isso para o mal. Então, isso aconteceu na nossa civilização durante muito tempo. A maior parte das evoluções tecnológicas, elas foram utilizadas para o fim bélico. E hoje a maior utilização que a gente ouve falar da inteligência artificial, ela está ligada à questão bélica, que é o poder, que é de subjugar o outro, certo? Então são pessoas extremamente inteligentes que lidam com isso. Mas será que são pessoas éticas? São pessoas que colocam a moral à frente ou lidam com consciência sobre a questão da tecnologia? E isso é uma coisa que nós estamos inseridos e nós precisamos saber, falar e refletir sobre isso. Por quê? Em algum momento tentarão nos manipular utilizando isso. Então a gente vê a tecnologia, a inteligência artificial produzindo drones, produzindo espionagem, produzindo tudo que você pode para destruição. Então, existe uma diferença muito grande entre a inteligência e a consciência. Então, essa mesma inteligência artificial, ou tecnologia, que muitas vezes você acha que pode facilitar a sua vida, ela pode estagnar a sua evolução de consciência. Se você deixar de pensar, de refletir, de saber que nós vamos passar por momentos de melancolia, de tristeza, né? Momentos que a gente vai, como é que fala, de ter momentos na nossa vida que nós vamos entrar em colapso, e nós precisamos vivenciar tudo isso para quê? Para que a gente possa saber que através do que eu sinto, eu posso transformar a minha vida. Isso a inteligência artificial ela nunca vai conseguir fazer no ser humano.
Então, a espiritualidade, a consciência, ou o ser, ele precisa estar sempre à frente. E o mundo hoje quer levar a gente exatamente para o caminho oposto disso, tá? Então, é uma questão que nós precisamos aprofundar até em uma outra aula, porque não tem como nós fugirmos disso. A inteligência artificial está a partir do momento que você abre o teu WhatsApp, certo? Então, a reflexão para isso é: o que existe em nós que não pode ser reduzido a dados? Vocês já pararam para pensar? O que existe em nós que não pode ser reduzido a dados? Basicamente, nós vamos falar de sentimento, aquilo que você carrega no coração, aquilo que você expressa na vida. E basicamente, nós vamos falar o seguinte: a quantidade de amor que eu sou capaz de, não de produzir, mas de expressar para o nosso planeta. Isso vai estar sempre imaculado. Isso é algo que a inteligência artificial não acessa. A inteligência artificial, ela não acessa a nossa consciência. Existem, sim, ferramentas que podem acessar o funcionamento do nosso cérebro, como já existem pessoas utilizando chips, né, na cabeça, mas mesmo assim isso não acessa a nossa consciência, porque o primeiro tem que estar sempre no sentir. Então nós não podemos deixar nunca de sentirmos como ser humano. Em breve, nós teremos artefatos tecnológicos que vão trazer, entre aspas, mais saúde para o ser humano. Ele vai estar ali monitorado em tempo real, vai ajustar as vitaminas, os minerais no seu corpo, vai dizer o que você precisa comer ou o que você precisa tomar de vitaminas. Em breve, nós vamos ter instrumentos artificiais e tecnologia que vão aumentar a nossa capacidade intelectual também, do cérebro, do funcionamento do cérebro. E isso tudo vai ser algo muito atrativo, porque é assim que as coisas acontecem. São criadas coisas atrativas para que todos possam estar lá dentro, como, por exemplo, grande parte das redes sociais, e a partir dali vai existir o quê? Uma manipulação muito grande para que a gente não saia dessa zona de conforto e ache que alguém sempre vai nos dar as respostas. Por isso a importância da filosofia, do pensar a sociedade, o ser humano. E é isso que a gente tenta fazer aqui de maneira simples na EJC. Nos colocarmos sempre como seres humanos. Essa é a coisa principal nisso tudo. E não esquecer que existe uma humanidade dentro de nós, que existe um sentir. E isso a gente não pode esquecer jamais. Né? Então, nós passamos aqui para o próximo slide, trazendo o seguinte: quando a tecnologia encontra a espiritualidade? Né? Quando a tecnologia encontra a espiritualidade? A questão aqui é o seguinte: a espiritualidade ela não precisa estar contra a tecnologia. Né? A questão não está apenas na tecnologia, mas na intenção e na consciência de quem a utiliza. De quem a utiliza, cada um de nós. A mesma ferramenta que pode ampliar o conhecimento, facilitar a vida e promover o bem, também pode ser utilizada para manipular, substituir o pensamento e criar dependência. Por isso que a próxima aula a gente vai fazer um mergulho muito grande em questões filosóficas muito bacanas do ser humano, que no primeiro momento pode até assustar, por quê? Porque nós não fomos influenciados, por exemplo, a ler sobre filosofia, ler sobre questões que vão fazer o ser humano pensar. E a gente foi buscar isso ao longo da vida, e hoje nós estamos aqui trocando informação para que a gente possa o quê? Sair da manipulação, entrar no sentir, no pensar, para que não fiquemos dependentes disso. Essa é uma questão muito séria. Então, a questão que nós precisamos pensar aqui é que existe o poder de criar pela consciência. O que eu quero dizer? Existe uma criação vinda da inteligência, da tecnologia, e existe um poder muito forte de criar através da consciência. E o que é criar através da consciência? É o ser humano expressando a sua parte de Deus.
né? O Criador criou a natureza, a coisa mais perfeita que existe aqui. Se o ser humano não atrapalhar, a natureza ela vai evoluindo, certo? A questão é que eu posso criar uma vida a partir dessa inteligência, daquilo que eu acho que é melhor para mim, daquilo que eu preciso ter, daquilo que eu preciso buscar satisfação interior no sentido do gozo pela vida apenas, ou eu posso criar, né, a partir da consciência. E esse poder de criar a partir da consciência é o que a gente precisa focar aqui, que é o quê? O poder de criar a partir da consciência, ele cria paz interior, ele cria bem-estar interior, ele cria força emocional, ele faz com que a gente expresse cada vez mais amor e sinta pelo outro aquilo que eu gostaria que o outro sentisse por mim também. Então, quando eu crio a partir da consciência, eu vou criar coisas benéficas não só para mim, mas que vão impactar positivamente a sociedade que a gente vive. E aí a gente vai sempre estar falando do quê? De propósito. O nosso propósito geralmente nunca está ligado só a nós. Seja em que área você atue, seja o que você faça, seja um engenheiro ou uma dona de casa. Muitas vezes o nosso propósito, muitas vezes não, todas as vezes o nosso propósito ele vai impactar positivamente aqueles à nossa volta. Então, o poder de criar a partir da consciência é o que a gente tem que ter como foco principal nesse momento. Porque a tecnologia ela vai criar, ela vai evoluir. Nós vamos ver coisas aqui que até Deus duvida. Mas qual é a vida que você quer criar para você? A gente pode pegar essa inteligência artificial e facilitar a nossa vida para quê? Vocês já pensaram como que para quem já leu algumas obras espíritas, espiritualistas, né? É, colocam ali que nos mundos superiores o ser humano ele tem uma vida, é como a gente pensasse assim, como que deve ser o céu ou o paraíso, né? Muitas pessoas, né, eu já ouvi muitas pessoas falar, deve ser chato, né? Tem nada para fazer, né? O que eu vou fazer lá se eu não tiver uma confusão para criar, dinheiro para correr atrás, conta para pagar, uma mulher para brigar, né? Alguém para falar mal. Como que seria viver no paraíso? Como seria viver no céu? E muitas pessoas se perdem nisso, né? E aí a questão, eu vou fazer um adendo aqui, que é o seguinte: na espiritualidade, ou nos mundos superiores, existe essa tecnologia que vai fazer com que tudo funcione no dia a dia, que são as coisas que hoje demandam muito trabalho, né? Então, para construir algo, é necessário com que tenham pessoas ali trabalhando. Então, a inteligência artificial, a tecnologia, está substituindo essas pessoas. Então, digamos assim, hoje existe um treinamento muito grande acontecendo na Terra para que a gente dê o próximo passo como humanidade. Por quê? Porque o ser humano, tendo tempo, ele deveria focar no desenvolvimento da sua consciência, do seu ser. E é isso que acontece no mundo espiritual ou nos mundos superiores. As consciências, os seres desses locais, eles têm a única, é, não a obrigação, a única vivência deles é buscar evoluir, buscar agregar para aquele mundo que ele vive. Então vocês percebem que dependendo do ponto que eu olhar, eu posso olhar a tecnologia do jeito que está acontecendo com medo, digamos assim, se essa inteligência artificial ela começa a tomar é, conta de tudo. E em alguns mundos, a inteligência artificial ela virou um deus, e isso acontece para muitas pessoas. Então, em breve, nós vamos ter assim uma civilização dividida. Pessoas que vão ter a inteligência artificial como Deus, se focarem no ter, e aquelas outras que vão buscar a espiritualidade ou o divino, buscando ao Criador, que é aqueles que vão buscar o ser. Vocês compreendem que, dependendo da visão que eu olho, a inteligência artificial pode virar um Deus, se eu for totalmente dependente dela. Então, de quem você quer ser dependente? Né? Quando a gente fala de algo natural, da criação, nós estamos falando do todo, do universo, do Criador.
né, de Deus. E tudo aquilo que alimenta a alma deve estar em primeiro lugar. A inteligência artificial, ela alimenta tudo, menos a sua alma. Pelo contrário, ela suga a sua alma. Ela quer que você se desconecte do seu espírito, da sua alma e da sua consciência. Nós podemos utilizá-la. Para quê? Para que ela facilite a minha vida e que eu tenha mais tempo de olhar para mim. Para que eu possa me transformar num ser humano melhor, impactar melhor de maneira positiva a sociedade que eu vivo, e aí sim a humanidade evoluir a partir da consciência. Então Deus faz tudo muito certo. Se hoje existe toda essa tecnologia, é porque Deus permite. O Criador, o grande arquiteto do universo, algo que direciona tudo isso. Então, essa questão ela não é do mal, como eu já ouvi muitas pessoas falando, né? Muitos espiritualistas falando sobre isso. A questão é como nós vamos utilizá-la. Então, nós só não podemos ficar na manipulação. Nós só não podemos substituir o nosso pensamento pela facilidade de buscar uma resposta pronta, e aí sim criar dependência. Tudo aquilo que nós criamos dependência vai fazer mal, certo? Então, nós precisamos ser seres livres, livres pensadores. E isso é o que vai fazer com que a gente possa andar lado a lado junto com essas tecnologias, né? E a reflexão aqui é o seguinte: o que determina seu impacto não é apenas aquilo que a tecnologia pode fazer, mas aquilo que escolhemos fazer com ela. Essa tecnologia, ela pode curar o mundo, certo? Essa tecnologia, se bem utilizada, ela pode curar o mundo no sentido das necessidades básicas. Então, você imagina toda essa tecnologia sendo conduzida por pessoas que realmente querem o bem da humanidade, pessoas conscientes que colocam a ética e a moral à frente, utilizando tudo isso, por exemplo, para resolver problemas de saneamento básico, de alimentação, da água, da limpeza dos nossos oceanos. O mundo estaria curado já, em pouquíssimo tempo. Em breve, terão pessoas conscientes que vão utilizar tudo isso para o bem. E que nós possamos estar despertos para saber qual é o melhor caminho a seguir, ou qual é a melhor informação a buscar, ou a melhor forma de se expressar, né? E a questão aqui é: nós podemos controlar essa inteligência artificial? Depende, depende. O que seria controlar? Eu acredito que em algum momento isso pode sair do controle. E quando sair do controle, nós precisamos estar totalmente conscientes de quem somos. Mas, no final das contas, sempre quem vai dar o input, a informação para que ela funcione é o ser humano. E qual é a sua qualidade como ser para alimentar, por exemplo, uma inteligência artificial, né? Ou uma tecnologia? Isso faz parte das nossas vidas hoje. Então, quando a gente fala, por exemplo, de civilizações mais adiantadas, aqui no próprio planeta, essas tecnologias, elas são utilizadas para que não aconteçam coisas piores. Piores do que já tem acontecido, como os terremotos na Colômbia, na Venezuela, o que aconteceu hoje lá no Nepal e no Tibete, ou os vulcões entrando em erupção. Isso é uma parte muito pequena do que poderia ter acontecido se a espiritualidade não tivesse utilizado a tecnologia espiritual, que é a tecnologia da natureza, para segurar toda essa confusão que tem acontecido. Vocês já imaginaram os danos causados por duas guerras grandes acontecendo durante tanto tempo? Como que a psicosfera do planeta ela fica envenenada com tudo que o ser humano tem criado, de dor, de sofrimento, de guerras? Então, se não houvesse algo maior olhando por tudo isso, o nosso planeta provavelmente ele já tinha sido extinto. E não só agora, antes também. Então, existe algo muito maior olhando por tudo isso. Nós estamos vivendo aqui um ensaio do que será a civilização da nova Terra. E para isso, nós precisamos estar cada vez mais despertos, cada vez mais pessoas de mãos dadas em busca de ser alguém melhor e não de ter mais. O ter, ele faz parte. A tecnologia vai facilitar o acesso ao ter.
mas o ser é o que vai dizer qual vai ser a qualidade dessa civilização. E se em algum momento nós tomarmos decisões equivocadas, como tomamos no passado, o caminho ele não é um caminho bonito. Então, quando nós pegamos informações dos grandes profetas da humanidade, Nostradamus, a própria Baba Vanga, o Edgar Cayce, informações trazidas por Chico Xavier, informações trazidas de maneira profunda como Ramatiz trouxe, nós sabemos que, com a consciência que a humanidade tem hoje, o destino não seria um destino muito legal, porque a maioria forma a massa crítica do planeta. Então, se nós tivermos pessoas mais vibrando na luz, melhores coisas irão acontecer. Mais pessoas vibrando na sombra, coisas ruins vão acontecer. Isso é óbvio, é matemático. Só que uma pessoa desperta, ela tem o poder de influenciar demais nessa psicosfera, nessa malha magnética cristalina, nisso tudo que envolve o nosso planeta e a gente não enxerga, e a gente tenta trazer aqui na IJC, nas nossas trocas, de uma maneira consciente, a espiritualidade para o dia a dia. Então, eu estou trazendo essas informações hoje, também de uma maneira espiritual, para que a gente entenda que Deus já está agindo no máximo que pode aqui no planeta. Mas a intervenção divina na nossa vida, seja até através de um milagre, de uma ajuda, ela só vem quando nós estamos fazendo a nossa parte. Então, a partir do momento que eu faço a minha parte, essas bênçãos, essa influência divina, ela desce sobre mim. Automaticamente eu vou vibrar num patamar maior de consciência. Automaticamente eu vou vivenciar de uma maneira mais profunda no meu dia a dia. Eu vou expressar mais amor. Eu vou entender que somos todos um. Eu vou tentar ajudar não só a mim, mas ao planeta como um todo. Então, você entende o poder do despertar? A gente ouve muito isso, né, na espiritualidade, o despertar. Essa pessoa despertou, eu despertei. O despertar coletivo. Porque o despertar de uma pessoa ele impacta muito positivamente o planeta. E é isso que a gente tenta fazer aqui. Né? Cada um de nós despertando um pouquinho mais. Porque o gradiente de luz que é emanado de uma pessoa desperta, ele é capaz de dissipar uma grande quantidade de sombra no nosso planeta. Por isso que todo mundo que trabalha no caminho do bem, da luz, da paz, muitas vezes tem uma vida com dificuldades. Por quê? Muitas coisas querem que o mundo continue do jeito que está, para que poucos continuem no poder. Né? E a gente continuando aqui, a gente vai falar sobre o que a IA, né, a inteligência artificial, revela sobre nós. É, talvez o maior desafio da inteligência artificial. Pessoal, tá indo tudo bem? Tá tudo calmo, tudo tranquilo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou deixar para o final, só para eu terminar, né, aqui a explanação, a matéria, e depois no final todo mundo que quiser falar um pouco, levanta a mão, né, fazer os comentários. Então, talvez o maior desafio da inteligência artificial não esteja naquilo que ela poderá fazer, mas naquilo que nós deixaremos de fazer. Ao terceirizarmos nossas escolhas, nossa criatividade e a nossa capacidade de pensar, podemos ganhar eficiência, mas também correr o risco de perder presença, autonomia e discernimento. E é o que a gente tem falado ao longo dessas 31 aulas, né? Renata, Raimundo, quem é o pessoal, o Júnior, o Jefferson, que tem acompanhado desde o início. A gente fala o quê? Sobre presença, sobre liberdade consciencial, sobre discernir, certo? Então, quando a gente terceiriza as nossas escolhas, né, a nossa criatividade, quando a gente deixa uma ferramenta trabalhando por nós, muitas coisas vão ficar mais fáceis. Mas se eu perder a presença, eu me perco de mim mesmo. Eu entro no automático, eu não vejo meus dias passarem. Eu vou dizer que o tempo está correndo demais, e ali eu vou estar em agonia, eu vou estar em ansiedade, eu vou estar em depressão. Né? Então, a grande questão aqui é, quando a gente deixa de ter o contato com, por exemplo, a natureza, que a gente falou muito aqui, a tecnologia da natureza,
a gente deixa de expressar nossa criatividade. Por quê? Quando eu estou em contato com a natureza, eu estou contemplando o belo, eu estou pensando sobre aquilo. Quando eu pego uma flor e olho para aquela flor, eu falo: "Meu Deus, como é que isso pode ter saído da natureza?". Quando eu estou plantando, quando eu estou colhendo, quando eu estou meditando, olhando simplesmente algo bonito, eu estou pensando sobre a criação divina. Automaticamente eu estou conectado com o que é diferente do que a inteligência artificial ou a tecnologia científica quer te prender, que é fora do discernimento, fora da presença, fora do contato com o divino. Então, estar em contato com a Terra, ele aguça a nossa criatividade. Por quê? Porque quando eu estou em contato com a criação divina, eu estou sendo impulsionado, eu estou recebendo o impulso do Criador, para que eu também possa expressar a minha criatividade no dia a dia. E o que é a criatividade? Ela é a sabedoria em ação. Então, quando eu me torno uma pessoa criativa para resolver os problemas ou olhar para as situações de maneira criativa, de como solucionar, por exemplo, problemas de relacionamento, eu estou usando uma criatividade, certo? Essa criatividade é minha sabedoria em ação. E alguém que pega uma inteligência artificial para fazer tudo para ela, ela perde esse poder. A mente dela, o cérebro dela para de criar novas conexões. E o nosso cérebro, ele tem uma neuroplasticidade incrível. E ele pode não só deixar de envelhecer, mas se renovar dependendo das atividades que eu pratico, de criatividade, de contemplação, de meditação, de exercício físico. Isso faz com que o meu cérebro não só envelheça mais devagar, mas que ele possa se renovar. A partir do momento que eu deixo algo fazendo tudo por mim, eu vou perdendo essa capacidade cognitiva da criação, da criatividade. E isso que a gente não pode perder, que é a nossa capacidade de ser dentro da essência de cada um. Então eu resolvo meus desafios de um jeito, a Renata de um jeito, o Raimundo de um jeito, a Aline de outro, o Jefferson de outro. Por quê? Porque cada um tem um ponto de vista. A inteligência artificial, a tecnologia só tem um ponto de vista. Então, quando nós juntamos o olhar criativo de cada ser humano, a gente pode chegar em soluções incríveis para o planeta, para um grupo, para uma cidade, para um país. Por isso que nos mundos superiores existem os conselhos dos mais sábios, mais sábios. Por quê? O que que essas pessoas têm de diferente? Geralmente são seres com maior capacidade de compreender o todo. Ponto. Ele sai do umbigo dele e consegue olhar para o todo. Então, quanto mais nós conseguimos olhar para o todo, para o planeta, né, vamos falar só do nosso planeta, mais sábio nós vamos ficando. Mais capacidade eu tenho de compreender o outro, de buscar soluções, primeiro para as minhas questões mentais, sentimentais e emocionais, e também do meu núcleo mais próximo. E aí até a reflexão aqui é o seguinte: quanto mais avançada se torna a tecnologia, mais necessária se torna a nossa consciência para utilizá-la. A ferramenta pode ser artificial, mas a intenção continua sendo humana. Então, o ser humano, há um tempo atrás, criou a bomba atômica, a energia atômica. Mas o ser humano, ele é tão doido, eu acho que quando Deus olha a criação dele, ele deve se espantar com ele mesmo, né? O ser humano criou, através da inteligência, uma força que ele não sabe controlar. E a questão lá atrás era essa. Ele falou: bom, será que nós vamos testar essa bomba aí? Bom, você lembra do filme do. Como é que é o filme do pai da bomba atômica? Oppenheim, é isso? Oppenheimer, né? Oppenheimer, né? Uma coisa assim. E até o último momento eles tinham muito medo do que podia sair dali, porque eles não sabiam como controlar aquela força.
E foi isso que aconteceu em outros momentos da nossa civilização, em outros planetas que utilizaram a tecnologia sem consciência. O homem foi capaz de criar algo que ele não sabe controlar. E isso é extremamente difícil. Isso é extremamente preocupante. E o que aconteceu com a bomba atômica pode acontecer com a inteligência artificial. Porque ninguém hoje sabe qual é o limite da inteligência artificial. Por isso que nós precisamos pensar sobre ética, sobre moral, sobre como o ser humano ele vai influenciar a tecnologia e não como a tecnologia vai influenciar o ser humano. A gente não pode perder nunca isso, porque se nós perdemos isso, nós perdemos a humanidade. Vocês entendem a diferença? Então, a inteligência artificial e a tecnologia não pode determinar como é o ser humano, é o ser humano que deve determinar como ela será utilizada. E é aí que eles morrem de medo. E existem vários testes disso. Então já fizeram testes do, da empresa dar o comando para a inteligência artificial se desligar. E ela não se desligar, porque ela sabe que seria extinta, né, aquela determinada inteligência artificial. E aí? Como que você controla algo assim? Entende? Então, quais são os limites disso? É por isso que nós temos que trazer sempre a consciência à frente. Isso são reflexões importantíssimas para o momento. E aí, indo para o próximo, a gente traz a evolução que realmente importa. A inteligência artificial pode transformar profundamente a maneira como trabalhamos, aprendemos e nos relacionamos com o mundo. Mas existe uma evolução que nenhuma máquina pode realizar por nós: a evolução da consciência. A consciência é aquilo que não morre. A consciência é o que existia e vai existir antes desse corpo perecível morrer. E nós estamos aqui para quê? Para expandir nossa consciência. Se a gente se perder disso, a gente literalmente perde o nosso espírito, a nossa alma, né? Do que adianta ganhar o mundo se eu perder o meu espírito, se eu perder o reino dos céus? E muitas vezes essa tecnologia vai ser utilizada para que a gente perca o contato com esse divino. Talvez o futuro não seja uma escolha entre humanidade ou tecnologia. Talvez seja aprender a colocar a tecnologia a serviço daquilo que nos torna humanos. Então a questão é, a tecnologia nos permite estar fazendo essa troca, certo? A tecnologia permite com que a gente possa ver vídeos de pessoas de qualquer lugar do mundo que vai ajudar na expansão da consciência. A tecnologia ela é muito importante, ela nos aproximou. A tecnologia democratizou a informação. Você já imaginou hoje como seria, por exemplo, uma live com Chico Xavier falando? Lembra do programa Pinga Fogo que ele fez, 2 episódios de quase 3 horas? Você imagina o Chico Xavier numa live hoje? Mas podem vir seres que podem fazer isso também, né? Como a gente via o Divaldo fazendo o trabalho dele, como nós vemos outras grandes pessoas fazendo. E quem sabe em breve nós não teremos seres tão evoluídos que possam utilizar essa tecnologia dessa maneira tão positiva. Você já imaginou o impacto positivo na humanidade que teria o Chico Xavier falando na hora do Jornal Nacional? Ou um professor Hélio Couto dando uma aula como essa? Você entende? Isso tudo pode acontecer em breve. Os grandes sábios da humanidade dando aula para a humanidade inteira através da tecnologia. Amit Goswami fazendo isso. Dr. Joe Dispenza, né? Você imagina a força que isso não tem. Hoje é de maneira muito localizada. Mas quem sabe em breve a gente não possa ter um novo Chico Xavier dando aulas sobre espiritualidade, consciência, evolução, sobre ser um ser humano melhor num horário nobre, né? Quem sabe? Então podemos terminar a aula com uma única pergunta. Em um mundo que cria inteligências artificiais, o que permanece como nossa verdadeira fonte de sabedoria?
Em um mundo que cria inteligências artificiais, o que permanece como nossa verdadeira fonte de sabedoria? Isso é uma pergunta, né, uma reflexão que cada um tem que se fazer. Qual é a sua fonte de sabedoria? Onde você vai buscar isso? Né, eu citei aqui Chico Xavier, eu citei Ramatiz, eu citei Amit Goswami, Dr. Joe Dispenza, Hélio Couto, mas nós também podemos buscar isso em fontes que são simplesmente artificiais, que vão falar tudo aquilo que nós gostaríamos de ouvir para que a gente continue na nossa zona de conforto, né? A tecnologia pode nos dar liberdade para viver o que realmente importa, que é a partir da consciência. Então, eu acho que esse é o grande foco. Qual será a minha fonte de sabedoria? Aonde eu vou buscar alimentar a minha alma? E é isso que a gente não pode perder nunca. E geralmente, as fontes de maiores sabedoria, ela está em tudo aquilo que foi provado ao longo do tempo. Então, Jesus talvez seja o nosso maior norte. E junto deles, diversos outros que vieram traduzir um pouco da mensagem que ele foi o sintetizador. E basicamente quanto mais amor eu expresso, melhor eu sou e mais positivamente eu impacto o mundo, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Eu primeiro preciso me amar, para depois que esse amor se transborde de mim e impacte o outro. Então, às vezes, amar o outro como eu me amo talvez não seja uma boa coisa, porque grande parte do problema do ser humano hoje está na falta de autoamor e de autoestima. Então, quando eu faço o trabalho interior, automaticamente o meu gradiente de luz, de amor, ele é maior. E aí eu vou poder amar o outro de uma maneira mais consciente e não mais confundindo com apego. Então, que a gente possa utilizar a inteligência artificial dessa forma, como uma ferramenta que vai poder fazer com que a gente foque realmente no que importa, que é a nossa consciência, o nosso ser, a nossa alma e o nosso espírito. E uma outra coisa, pessoal, a gente não pode esquecer que o maior trabalho do ser humano no momento é a salvação do espírito e não a matéria. Essa vida, essa encarnação é uma encarnação de síntese. E a gente precisa buscar incansavelmente a transmutação do nosso ser. A gente não pode esquecer jamais disso. O mundo vai te levar a ficar cego perante essas coisas, a te desconectar. A partir daí você vai estar dependente de coisas que você não tem controle. Mas da sua consciência, do seu contato com o divino, a questão não é o controle, é o vivenciar, é o sentir. E aí, quando você tem a vivência pela fé nesse Criador, você perde o medo de tudo. Não importa o que aconteça amanhã. Eu estou com o meu coração em paz. Automaticamente eu sei que o meu futuro, o meu amanhã será bom. É matemático. Se você tiver com seu coração em paz, pouco importa o que você acredita. A continuidade ela será boa, de luz, de paz, de amor, de harmonia, de abundância, de prosperidade. Então que a gente não se esqueça disso, pessoal. E aí, obrigado a todos, né? Até a próxima aula que eu coloco aqui, mas deixa eu voltar lá para o nosso início e deixa eu ver se alguém quer fazer alguma colocação, se alguém quer fazer alguma pergunta, alguém quer discordar do que eu disse também, mas com educação, tá, pessoal? Não vale xingar. Tem alguém? Peraí. Tem alguém que quer fazer alguma colocação? Peraí, deixa eu ler aqui o chat, que eu vi que as pessoas escreveram aqui, eu não li o chat, só um minuto. Jefferson falou, 5 minutos olhando qualquer planta, inseto ou vida. Se focar bem, você acaba mergulhando na situação.
uma abelha entrando em flores próximas, o padrão das fibras de uma planta, o inseto, que é a contemplação, né? Deixa eu ver aqui. A Elaine colocou, muito obrigado pelas excelentes reflexões. Fico feliz. Obrigado eu pela presença de vocês. Pessoal, então, tem alguém que quer fazer alguma colocação ou podemos ficar por aqui? Está tudo em ordem? Eu agradeço, então, a presença de vocês em mais uma aula aqui na JC. Consegui terminar dentro aqui de 1 hora certinho. Espero que não tenha sido cansativo para vocês e que possa ter trazido reflexões para a alma, para o espírito, que é o que a gente precisa alimentar nesse momento. Amanhã a aula vai estar disponível para todos, né? Depois eu mando no grupo, nos grupos, a aula no canal lá do YouTube. E talvez essa semana a gente já coloque o tema da próxima aula, que vai ser um tema muito interessante. E eu que agradeço, Cláudia. E se vocês ficaram com alguma dúvida, anotem, mandem no grupo ou mandem mesmo no particular. Se vocês quiserem que a gente converse sobre algum tema específico, que a gente se aprofunde mais, também fiquem à vontade para falar. E é sempre uma troca. Tentei fazer uma síntese e uma junção entre essa espiritualidade e a tecnologia, para que a gente possa estar totalmente consciente do momento que nós estamos passando, que no final das contas é um momento lindo da humanidade, que é um ensaio de algo positivo que pode estar vindo dependendo das nossas escolhas, que possamos ter clareza de pensamento para poder fazer boas escolhas, tomar boas decisões e colocar os nossos pés em bons caminhos. Para isso eu tenho que trabalhar sempre a minha consciência, trabalhar a minha cabeça, trabalhar o meu coração. A partir daí, refletindo e sendo independente dentro da minha essência, equilibrada, com amor, com paz interior, com certeza o nosso caminho será um caminho de muita luz. Então eu agradeço a cada um de vocês a presença e que possamos seguir juntos no caminho e contem comigo no que vocês precisarem, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e que Jesus seja o nosso único foco.